Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Retro Game XD. E hoje o nosso assunto é Castlevania, uma das franquias de jogos de aventuras sombrias e ação sobrenatural dos anos 80, criado por Hitoshi Akamatsu, lançado pela empresa Konami no dia 26 de setembro de 1986, sendo um dos games mais renomados do mundo e também ganhando várias sequências e adaptações para muitos outros consoles de videogame e também com muitas cópias mais vendidas da década de 80 e sendo considerado aí um dos jogos mais populares de muitos dos fãs que se amarraram nesse gênero de ação e sobrenatural, e também trazendo uma referência de jogos de plataformas de ação como o subgênero Metroidvania, ou melhor, a franquia Metroid foi a principal referência para a criação e o nascimento da franquia Castlevania, que acabaria se tornando um dos gêneros mais populares dos videogames. E a gente vai falar aqui no nosso vídeo sobre a história do jogo e, é claro, vamos falar de curiosidades e também de algumas sequências muito fora da bolha. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo e deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de games retrô aqui do nosso canal, então vamos nessa! E a história dos jogos de Castlevania é ambientado diretamente no castelo, em que acompanhamos o antagonista Drácula Vlad Tepes, mais conhecido como Conde Drácula, inspirado diretamente no romance Drácula de 1897 por Bram Stoker, e também conhecido como o personalizado histórico Vlad Dracus, em que o Drácula, também meio mago, ele ressuscita a cada 100 anos, passado de geração por geração, espalhando toda a escuridão e invocando seu exército de monstros mais famosos da história do horror. E a gente acompanha os protagonistas, que são a famosa família caçadora de vampiros, o clã Belmont, em que o próprio protagonista ele tem a obrigação de assumir o papel de combater as forças malignas do Drácula com seu poderoso chicote sagrado, o Vampire Killer, mais conhecido como a matadora de vampiros, que é passada de geração por geração. E o jogador ele comanda cada um dos personagens do clã Belmont para combater todos os tipos de monstros e principalmente vampiros. E eles utilizam outros tipos de itens de combate de monstros e caça-vampiros, como água benta, estacas de madeira, além de itens mágicos precisos. E a gente acompanha toda a jornada do clã Belmont, passada de geração por geração, combatendo não só o Vlad Tepes, mas também o seu filho, o Dhampiro Alucard, e que ele ressurge exatamente em Castlevania 3. E a primeira versão 16-bit só chegou nos anos 90, em Super Castlevania 4, lançado em 1992 no Super Nintendo, junto com Super Castlevania Drácula X. E Castlevania se tornou um dos grandes sucessos dos jogos de videogame, sendo um dos games mais renomados da década de 80, e até ganhou várias adaptações para outros consoles, como PlayStation 1, PlayStation 4, além de Xbox, Super Nintendo, além de muitos outros, e se tornou uma das mais vendidas, por 20 milhões de cópias do seu jogo original e ambientado para vários consoles do mundo. E a franquia também ganhou spin-offs, conversões, comic book e principalmente séries animadas como da Netflix, que acabou sendo a mais bem recebida pelo público.
e com um dos seus jogos de grande sucesso, como o original Symphony of the Night e principalmente o Super Castlevania 4 e o Area of Sorrow. Também em 2010, a Konami, em parceria com a Mercury Steam e o Kojima Production, acabou dando um reboot na franquia como a versão Lord of Shadow, que eu costumo chamar de Lorde das Sombras, que se tornou um grande sucesso dos videogames da franquia. E aí então veio a sequência número 2, Lord of Shadow 2, que acabou sendo como o último da adaptação da cronologia. E Castlevania ganhou mais de diferentes versões de jogos seus, e o total é 19, alguns seguindo a continuação seguida e outros nem tanto assim, uma coisa que acabou deixando os fãs muito confusos. E isso eu vou contar bem lá pra frente aqui do nosso vídeo. Mas apesar dos jogos da franquia ser muito bacanas, também uma referência muito interessante é que Castlevania também traz um ambiente do gênero de filmes de terror da Universal Pictures e principalmente do Hammer Horror. E a verdadeira intenção do próprio criador Hitoshi Akamatsu era fazer com que os jogadores se sentissem dentro de um clássico filme de terror. E durante a sua produção de roteiro para a adaptação da série animada da Netflix, o autor Harry Ellis, ele ficou tão impressionado com o trabalho do próprio criador que ele confessou que o Japão estava transportando verdadeiramente um gênero de terror da Hammer Horror, na qual, desde a sua infância, o Hammer era muito chegado aos filmes de terror, como os clássicos monstros icônicos como o lobisomem, o Frankenstein, a múmia, as bruxas e principalmente os magos, e que acabou sendo ambientados para todos os jogos da franquia Castlevania com uma cronologia gigantesca. E foi graças aos filmes de terror da década de 30 e 60 que os personagens mais aterrorizantes e bizarros acabaram sendo bem adaptados. É claro, a gente acompanha todos os jogos que a gente joga de Castlevania, a gente enfrenta não só vampiros, mas todos os tipos de monstros como Frankenstein, esqueletos e além de feiticeiros e monstros assustadores. E é claro, tem a presença de criaturas mitológicas e folclóricas como medusas e além de outras criaturas mitológicas do submundo. E também tem as músicas tocadas do jogo que são muito bem feitas e uma trilha sonora bacana que lembra muito aquelas trilhas sonoras usadas para os filmes de terror dos anos 60 e que são muito bem ambientados, trazendo uma nostalgia pura de muito longe. E agora a gente vai falar de algumas curiosidades por trás de Castlevania. E agora a gente vai para algumas curiosidades envolvendo Castlevania. E a gente começa com essa que é muito interessante. É a respeito da Vampire Killer, o chicote sagrado usado pela família do clã Belmont passada de várias gerações, foi inspirado diretamente no chicote do famoso herói arqueólogo Indiana Jones, graças a seu primeiro longa de sucesso do cinema vencedor de 2 Oscars, Os Caçadores da Arca Perdida. Isso acabou chamando muita atenção do próprio criador Akamatsu a dar uma ideia de criar uma arma poderosa para o Trevor Belmont, membro da família do clã Belmont, para combater Conde Drácula e outras criaturas do gênero do terror. E então, foi graças ao chicote do próprio Indiana Jones vivido por Harrison Ford que surgiu a matadora de vampiros, a Vampire Killer. E a outra curiosidade envolvendo os créditos finais dos jogos é a aparição do nome dos grandes astros do cinema que viveram o Conde Drácula. Estou falando do Bram Stoker e do saudoso Christopher Lee. E é claro, temos aí o Boris Karloff, e que foi uma forma de brincar do próprio criador para divertir o público fã dos jogos de Castlevania no final do jogo. Mas só que aí, essa brincadeira infelizmente acabou que não dando muito certo. Isso acabou gerando uma confusão na mente dos fãs para saber exatamente quem é o próprio criador da franquia Castlevania. Olha só, vou te falar, isso acabou se tornando um grande mistério naquela época.
E uma outra curiosidade envolvendo um dos jogos esquecidos de Castlevania, o Castlevania Resurrection, onde a gente acompanharia a trajetória da Sonia Belmont, e que foi lançado para um Dreamcast, e que acabou sendo cancelado depois de anunciarem o fim do console Dreamcast. É claro, como vocês devem saber, a franquia do jogo já estava comprometida com a Nintendo e com a Sega, depois do lançamento de Castlevania Bloodline para Mega Drive e Sega System. E Castlevania Resurrection, os jogadores iriam jogar com a Sonia Belmont, mas infelizmente, devido ao fim do console Dreamcast e da própria empresa Dreamcast, o jogo acabou sendo que cancelado. E outra curiosidade envolvendo o filho do Conde Drácula, o Alucard. O Alucard, ele teve seu nome totalmente invertido de forma ao contrária. Isso foi de acordo com a ideia dos cineastas norte-americanos Robert e Kurt Siodmak, e que na época em que eles estavam assistindo o clássico filme de 1943, O Filho do Drácula, eles decidiram dar um nome ao contrário do Drácula, invertendo ele para Alucard, como uma maneira bem identificativa para o filho do Conde Drácula, que apareceu no terceiro jogo de Castlevania 3. E foi graças aos diretores norte-americanos que batizaram o filho do Drácula de um nome muito ao contrário, Dhampiro Alucard, que seria Drácula Vampiro, mas Dhampiro Alucard foi ideia dos próprios dois cineastas, que acabou combinando direitinho com o filho do Drácula. E a gente falou de cada uma dessas curiosidades, agora vamos falar de outro assunto que ficou muito fora da bolha, envolvendo a continuação seguida das sequências de Castlevania. E pra gente encerrar o nosso vídeo, um assunto bem fora da bolha. Apesar de Castlevania ter uma ordem cronológica e a história seguida do jogo desde a década de 86, tem uma ordem cronológica seguindo uma linha paralela diferente da história, lançado em outros consoles como o Game Boy, por exemplo, que acabou gerando uma crítica negativa dos fãs do jogo, como no caso de Castlevania Legends, Castlevania lançado para Nintendo 64, o Legends of Darkness, o Judgments, e principalmente outras dessas sequências aí, lançado para Game Boy original, Game Boy Advance, Nintendo Wii e o Nintendo 64, e que acabou não sendo considerado a continuação seguida da ordem cronológica original. E já no caso das versões originais e da ordem cronológica, são consideradas aí uma das melhores, como o original Symphony of the Night, que ganhou reboot, remake, e também o Area of Sorrow e o Super Castlevania 4 para Super Nintendo. Esses daí são considerados um dos grandes sucessos da ordem cronológica da franquia, com direito à versão 2D, versão original de pixel art, além de 16-bit, versão 3D e muito mais. Mas e aí? Qual desses jogos de Castlevania você já jogou ou ainda joga até hoje? Qual desse é o seu favorito? É dúvida? É só vocês comentarem aqui embaixo do nosso vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se estão com uma dúvida, comente aqui embaixo no meu vídeo, comente aí se você ainda joga ou jogava antigamente Castlevania, ou você joga ainda até hoje, qual desses jogos é o seu favorito. É dúvida? É só vocês comentarem aqui embaixo do meu vídeo, que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.ib.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2024, beleza? Lembrando a vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, galera, venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Lembrando a vocês que agora o canal Ultra Tokusatsu XD tem seu próprio programa dos seus vídeos transmitidos na plataforma Lucas TV Web. É isso aí, galera, só vocês acessarem aqui embaixo o link da descrição do Lucas TV Web, que lá você poderá acompanhar o canal Ultra Tokusatsu XD, que é transmitido a partir de sábado e domingo à meia-noite.
pois venha acompanhar o canal Ultra Tokusatsu XD pelo Lucas TV Web, que lá você vai se divertir de montão, beleza? Lembrando vocês que vocês podem conferir os nossos vídeos anteriores sobre games retrô nos cards que vão aparecer no finalzinho do nosso vídeo. Você pode acompanhar também o vídeo falando sobre a franquia Metroid, que acabou sendo uma grande referência para a inspiração e criação de Castlevania, viu? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!